Economia básica, então esse será o vídeo de hoje e o tema específico será excesso de demanda. No vídeo passado eu tratei sobre excesso de oferta e no vídeo de hoje então excesso de demanda. Eu estou construindo essa playlist, não estou tirando da minha cabeça essas informações, estou usando este livro aqui que é um clássico aí da economia, Introdução à Economia, Economia Básica, do Gregory Mankiw, e foi o livro que eu utilizei na faculdade, inclusive em Introdução à Economia, tanto um como dois, é uma matéria anual lá na Federal, né? Então, excesso de demanda. No vídeo passado a gente viu que excesso de oferta é uma situação em que a quantidade ofertada, ou seja, aquela curva de oferta que é positivamente inclinada, então ela cresce positivamente, né? Porque, claro, quanto o produtor ele quer vender, então ele vai produzir e quem tiver disponível ali para compra é o interesse dele. Então, excesso de oferta é uma situação em que a quantidade ofertada é maior do que a quantidade demandada. Então, o produtor produz mais do que existe de demanda. Isso é excesso de oferta. Excesso de demanda é um outro conceito, que é o contrário, na verdade, né? Não é difícil deduzir. Vamos ao texto que diz o seguinte: suponhamos agora que o preço de mercado esteja, veja bem, vamos lá, preço de mercado esteja abaixo do preço de equilíbrio, porque existe um preço de equilíbrio, que já tratei nos vídeos passados. O que é um preço de equilíbrio? O preço que iguala a quantidade ofertada e a quantidade demandada. É uma situação ideal de mercado. Então, deixa eu só explicar uma coisa aqui, que em economia básica existe uma curva de oferta e uma curva de demanda, ou um comportamento de oferta e um comportamento de demanda, ou de procura. E na economia se enxerga essa relação entre oferta e demanda num gráfico cartesiano, ou seja, eixo X, você tem a quantidade e no eixo Y o preço. E aí essas duas curvas elas estão neste gráfico. A curva de oferta ela é positivamente inclinada, ou seja, o ofertante ou quem faz a oferta quer vender, né? Então quanto mais melhor. Maior quantidade, maior preço. Enquanto que a curva de demanda ela é negativamente inclinada. Então é um sistema contrário disso, né? Então quanto maior a quantidade, ele quer pagar o menor preço. Por isso que elas se encontram em determinado momento atingindo um preço de equilíbrio, que é o ideal desses mundos. O preço se iguala à quantidade ofertada e à quantidade demandada. A quantidade de equilíbrio é a mesma coisa, né? Porque, lembrando esse gráfico, relação preço e quantidade. Então, vamos lá. Suponhamos agora que o preço de mercado, ou seja, esse equilíbrio, esteja abaixo do preço de equilíbrio. Então, o preço de equilíbrio é 1, o preço de mercado é outro, como no painel B na figura 4.9. Vamos ver então nessa figura 4.9. Nessa figura existe aqui um quadro mostrando, né, o que é um excesso de demanda, um excesso de oferta, que é o contrário, né, e um excesso de demanda. Quantidade ofertada 4 e quantidade demandada 10, existe essa diferença, tá? Mas eu não vou explicar esse gráfico agora, eu vou deixar para os próximos vídeos. Nesse caso, o preço é de R$3 por sorvete. Beleza, por quê? Porque ele é inferior à quantidade demandada, é inferior a uma situação em que a quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada. Nesse caso, o preço é 3 por sorvete e a quantidade demandada excede a quantidade ofertada. Há um excesso de demanda, ou seja, escassez. Os consumidores não conseguem comprar tudo o que querem ao preço vigente. Quando ocorre uma escassez no mercado de sorvete, os compradores precisam esperar longas filas por uma oportunidade para comprar um dos poucos sorvetes que estão disponíveis. Havendo muitos compradores em busca de poucos bens, os vendedores podem aumentar o quê? Os preços, sem perder vendas. Esses aumentos de preço fazem a quantidade demandada diminuir e a quantidade ofertada aumentar, né? Porque o preço subiu. Mais uma vez, essas mudanças representam um movimento ao longo da curva ou das curvas de oferta e de demanda e movem o mercado em direção ao equilíbrio. Veja bem, aqui um movimento, não é um deslocamento, porque preço, essa relação preço-quantidade, quantidade-preço, quando ela ocorre, ela apresenta um movimento, então, ao longo das curvas, e não um deslocamento. Né? Então, ele não sai desse ponto, tira do gráfico e põe em outro ponto. Não, um movimento, de fato, nas curvas, que levam em direção ao equilíbrio. Assim, independentemente de o preço começar muito alto ou muito baixo, as atividades dos diversos compradores e vendedores conduzem o preço de mercado em direção ao equilíbrio. Uma vez atingido o equilíbrio, todos os compradores e vendedores ficam satisfeitos, pois podem comprar e vender
a quantidade que desejarem pelo preço vigente. Nesse ponto, não há mais pressão ascendente ou descendente sobre o preço. A rapidez com que o equilíbrio é atingido varia de mercado para mercado, dependendo da velocidade com que os preços se ajustam. Na maioria dos mercados com bom funcionamento, o excedente e a escassez são apenas temporários, porque os preços se movem rapidamente em direção aos níveis de equilíbrio. Esse fenômeno é tão universal que é chamado de lei da oferta e da demanda, ou seja, o preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada para o equilíbrio. Então, veja bem, o excesso de oferta, quando existe um excesso de oferta, se chama o quê? Qual que é o nome que se dá para isso na economia básica? Excedente. E quando existe um excesso de demanda, qual que é o nome disso? Escassez. Esse é o termo técnico que se utiliza. No próximo vídeo, então, quero tratar um pouco mais sobre a lei da oferta e da demanda, excesso de oferta, excesso de demanda, tentando trazer uma explicação gráfica aqui. Lembrando, o livro-texto básico que eu estou usando, Gregory Mankiw, Economia Básica, e baita livro mesmo, muito bom para entender um pouco de economia básica. Fico por aqui, até mais.